Muito bem, preciosos, preciosas de Deus, tudo bem com vocês? A reflexão que eu trago para vocês no dia de hoje está em 1 Pedro, versículo 18 até o 20, que diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, como ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes dias, nesses últimos tempos, por amor de vós. Essa passagem bíblica está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 até o 20, que nos ensina que a nossa alma, ela foi comprada por um preço muito alto. Sabemos que Deus mandou o seu único filho Jesus, seu filho unigênito, Jesus, para que descesse aqui na terra e pelejasse pela nossa salvação. E assim foi feito. E assim foi consumado. Ele veio aqui, lutou e nos deu a vitória. E todos aqueles que crê no sacrifício dele, que crê que com o sangue puro e perfeito de Jesus Cristo, nós fomos perdoados, libertos dos nossos pecados, para que pudéssemos ter uma vida nova, uma vida renovada, e para que não fosse mais escravos do inimigo, escravo do diabo, escravo do pecado, escravo da maldade desse mundo. E não seremos salvos através do cumprimento de leis, das leis que há nesse mundo, das tradições, nem das tradições religiosas, que são tantas, né? Que nós herdamos dos nossos antepassados e muitos carregam, né, até hoje, as culturas, as tradições religiosas dos pais, dos avós, e esquecem que Jesus ele veio aqui para nos dar uma nova vida, para nos dar uma nova mente, uma mente renovada, de esperança e de fé e de confiança nele, porque ele provou para todos nós que ele nos ama e que ele quer nos salvar. E não seremos salvos através de religião, de tradições, mas pela fé naquele que pagou com a morte na cruz e ressuscitou. Ele não está morto, ele vive. Ele foi crucificado naquela cruz, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ele venceu a morte,
Ele nos deu a vitória da salvação. Já somos todos salvos e libertos, lavados, redimidos pelo sangue derramado ali na cruz. O sangue de Jesus derramado ali na cruz. Mas muitos não crê nesse sacrifício, não crê que ele veio aqui e pelejou por todos nós e que venceu a morte e que ressuscitou, trazendo vida aos que nele creem e lhe servem de dia e de noite, através de suas vidas, através da sua forma de viver. Então, quando conhecemos Jesus e conhecemos tudo que ele fez por nós e nossos olhos se abrem para a verdade, nós não queremos mais viver fazendo todas as coisas que o mundo nos ensina. Porque agora nós queremos viver na verdade e esquecendo das coisas, né, que passaram, que para trás ficaram. Procuramos seguir outro rumo, outro caminho, andando na verdade, andando na sabedoria das Escrituras, do livro da vida, que é a Bíblia que Jesus deixou para nos guiar. Mas, infelizmente, nesse mundo, muitos não conhecem Jesus, não aceitam, não entregam suas vidas para Ele. Muitas pessoas não o desprezam por não conhecê-lo, por não conhecer o seu amor por nós. E muitas gerações se passaram e creram na promessa da salvação. E hoje em dia, nas gerações atual, muitos não creem, muitos não acreditam, muitos zombam e duvidam. Tem até algumas pessoas que dizem assim: meus avós e meus pais falavam disso, mas eu não acredito nisso. Eu não acredito que um homem pode morrer e viver novamente. Mas nós não estamos falando de um homem qualquer. Nós estamos falando de um Espírito Santo. Mas não vê como um acontecimento importante. Então eles duvidam, zombam, escarnecem da verdade. Mas, meus amados e minhas amadas, saiba que o amor está cada dia se esfriando. Nós vemos doenças, pestes estão chegando. Cada dia temos as notícias de uma nova doença surgindo, não é verdade? Vemos também
filhos rejeitando os pais, filhos matando pais, pais matando filhos. Vemos guerras, rumores de guerras acontecendo. E sabemos que o fim desse mundo está mais próximo a cada dia que passa. Nós vemos a cada dia surgindo novas guerras entre nações, muitas coisas ruins muitas coisas perversas estão acontecendo e muitos outros sinais, infelizmente. Ou felizmente, né? Porque sabemos que a nossa redenção está próxima, que o nosso Jesus, o nosso Salvador, está voltando. E devemos nos alegrar, né? Nos alegrar com isso. Não nos entristecer. Por mais que seja difícil, né? Ver tantas pessoas sofrendo, tanta coisa ruim acontecendo, mas todas essas coisas foram preditas como sinais da vinda do Senhor Jesus. Então ele levará os seus que creram, que aceitaram ele como Salvador, que pediram perdão dos pecados, que se batizaram nas águas para que ele pudesse dar uma página em branco para escrever uma nova história, agora não andando sozinho, seguindo o mundo, mas andando com ele, seguindo os princípios bíblicos, tudo que ele deixou ali escrito para nos guiar, para podermos no final de todas as coisas, no final da nossa vida, né? Ser resgatado por ele, para que a nossa alma vá de encontro com ele. E todos os filhos serão levados, os que aceitarem ele como Senhor e Salvador. Todos esses serão levados com ele. Os que clamam de dia e de noite pela volta do Redentor de nossas almas. Porém, o Senhor Jesus espera que mais filhos aceitem ele como Salvador e sejam resgatados para ser agregados ao seu reino, para que recebam vida eterna e sejam cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que quando Jesus subiu ao céu, ele deixou aqui na terra para nos guiar, mas que no final dos tempos será retirado aqui da terra. E nós devemos parar e pensar. Se as coisas estão tão difíceis nos dias de hoje, enquanto o Espírito Santo de Deus ainda está aqui na terra, nos guardando, nos direcionando. Imaginem só quando esse Espírito for tirado aqui da terra. Como não será? Né? Já existe tanto sofrimento no mundo de hoje. Agora, imaginem só quando o Espírito Santo de Deus
não poder mais habitar nesse mundo, porque vai haver coisas perversas, mais perversas do que as coisas que a gente vê hoje. Se hoje já está ruim, imagina depois que o Espírito Santo de Deus for tirado aqui dessa terra. Os que ficarem nela, como não irão sofrer? Se hoje já sofremos tanto, né? E enquanto esperamos o grande dia da volta de Jesus, ele nos ensina a orar e vigiar. Orar sem cessar. E nós sabemos que quando oramos, quando nos apegamos com Deus, o Espírito Santo está nos protegendo, está ao nosso redor, nos livrando. O poder da oração é muito forte. Então, ele nos ensina a orar sem cessar. Orai e vigiai. É assim que ele ensina e nós devemos obedecer. Amém? Glórias, louvores, toda a honra seja dada a Ele, hoje, amanhã e para todos sempre, porque Ele veio aqui na Terra, cumpriu a sua missão de nos salvar, de resgatar a nossa alma do inferno. E todos aqueles que crêem e aceitam Ele como seu Senhor e Salvador, pois sabemos que Ele é o único que nos amou de verdade a ponto de dar a sua vida, de dar o seu sangue por nós. Como negar que Ele é merecedor do nosso amor, da nossa obediência? Preciosos e preciosas de Deus, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você ainda não se batizou nas águas para receber o perdão dos pecados cometidos ao longo de toda a vida, então eu aconselho que façam isso enquanto há tempo, porque estamos vendo que a volta de Jesus está cada dia mais próxima, que o mundo, cada dia que passa, está ficando pior. E aceitem Jesus como seu Salvador enquanto é tempo, para que vocês recebam a salvação, aquela salvação que Ele lutou aqui na terra e conseguiu a vitória por mim, por você, por todos nós. Então devemos tomar posse dessa vitória e entregarmos a nossa vida para quem de verdade é merecedor, porque já provou o seu amor por nós. Amém? Toda honra, toda glória ao nosso Jesus Cristo. Graças a Deus. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Mas antes eu peço que vocês curtam, compartilhem e quem não está inscrito no canal ainda, se inscreva para que uma mensagem
bíblica, uma reflexão de paz, de amor e de verdade cheguem até vocês. Beijos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.